Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvimento Quântico. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você tem medo de alguma coisa? Do que você tem medo? E como você lida com os seus medos? O seu medo, você entende que ele é apenas um mecanismo de defesa? Ou ele é algo que te aprisiona e te impede de progredir? E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Como que você lida com os seus medos? Como lidar então com eles se você não sabe lidar com seus medos? O medo, ele é um sentimento que ele pode ser considerado um mecanismo de defesa. Afinal, ele te impulsiona a tomar algumas ações para a tua sobrevivência. Ele é uma emoção, um sentimento que é importante para nossa sobrevivência. É normal ter medo. Eu tenho medo. As pessoas têm medo. E não existe o homem ou a mulher maravilha que não tenha medo. E tá tudo bem, todos nós temos medo. Mas a grande questão é como lidar com o medo? Porque às vezes o medo vem e a gente olha para ele e não busca entender o medo. E não busca identificar, peraí, eu tô com medo por quê? O que está me deixando com medo? E por que que eu estou com medo? Se eu enfrentar o meu medo, o que eu ganho enfrentando? Nós não paramos para questionar isso. Nós simplesmente nos vemos com medo, o medo nos acorrenta, nos aprisiona, nos paralisa e nós deixamos que fique assim. E sabe o que acontece? A nossa vida não anda. A gente não consegue passar para o próximo nível. A gente não consegue seguir adiante. Por quê? Porque o medo conseguiu nos travar. E muitas das vezes o medo está relacionado a memórias do passado, porque alguém falou alguma coisa, alguém comentou ou você passou por uma situação. Suponhamos que uma pessoa tenha dito para você: olha, cuidado, o centro de São Paulo está tão perigoso, milhares de pessoas estão sendo assaltadas por dia. E aí você decide andar no centro de São Paulo. Você vai ficar como? Se você vai lembrar daquela informação que te falaram. Cuidado, que o centro de São Paulo está perigoso. E o que vai acontecer? Você vai ficar com medo. Mas você tem duas opções. Você pode falar: eu não vou para o centro de São Paulo porque eu estou com medo. Ou você pode dizer assim: bom, o centro de São Paulo realmente está perigoso. Me dá até um pouco de medo, mas como eu preciso ir, eu vou. Você tem essas duas opções, ou ficar paralisado ou ir. E de repente você pega e vai. Você faz tudo o que você precisa fazer, você volta. E nada te aconteceu e está tudo bem. E aí? Você sentiu medo, mas valeu a pena deixar-se aprisionar pelo medo? Aí você pensa assim: poxa, o centro de São Paulo tá perigoso, então eu preciso tomar mais cautela. Então por isso que o medo, ele é uma espécie também de mecanismo de defesa. Mas quando existe o medo, então nós precisamos nos atentar mais a nós mesmos e buscar entender de onde vem o medo e até onde ele nos limita. Eu conheço diversas pessoas que passam em atendimento comigo, e não só as que passam em atendimento, as que realizam os meus cursos, as pessoas que me seguem, que interagem comigo nas minhas páginas, nas minhas postagens, nas redes sociais. São pessoas que você vê que realmente elas têm medo do novo, têm medo de ir adiante,
tem medo de romper seus limites. E quando você vai ver, são medos que estão relacionados a problemas já vividos no passado, crenças limitantes, bloqueios emocionais. E tudo isso está gerando sérias consequências na vida de hoje das pessoas. Mas quando a gente tem medo, a gente geralmente não questiona o medo. O medo vem, consegue nos aprisionar e a gente fica paralisado naquele mar de tédio, só reclamando da vida, reclamando da situação, reclamando que nada muda, mas não fazemos nada para mudar e não fazemos nada para ir adiante. E é aí que mora o perigo, porque Einstein já dizia: fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é insanidade, é loucura. Uma pessoa que está todo dia de braço cruzado, reclamando da crise, reclamando do governo, reclamando do Covid, reclamando da pandemia, reclamando da quarentena, ela reclama de tudo, mas ela não consegue sair de casa para entregar um currículo, para poder se candidatar a uma vaga diferente. Ela reclama que ela não tem dinheiro para nada, mas ela bebe a cerveja, ela fuma o cigarro, ela vai para balada, ela compra pizza no final de semana, mas ela não pega o dinheiro e vai procurar um serviço, vai fazer uns currículos, vai pagar uma Acato, uma Infojob, sei lá, esses sites, né, de emprego. E por quê? Porque muitas das vezes temos medo do novo, temos medo daquilo que há de vir, porque estamos acostumados com a zona de conforto. Olha onde está o perigo de não se conhecer. Olha onde está o perigo de você não saber lidar com as suas emoções. Então, quando vier o medo, você tem que questionar medo por quê? E se eu seguir mesmo com o medo? O que eu ganho e o que eu perco? E aí você mede. Eu estou com medo de trocar de emprego. Mas se eu trocar de emprego, o que eu ganho? O que eu perco? Mas geralmente a gente não questiona e a gente se deixa vencer pelo medo. E é o que eu sempre falo nas lives, sempre falo nos meus cursos, precisamos manter a AOC. E o que é a AOC? Auto-observação contínua. Para de observar a vida do vizinho. Para de observar o grupo da família. Para de observar as fofocas nas redes sociais. Para de observar os jornais que só trazem problemas. E começa a observar você. A gente observa tanta coisa aqui fora e a gente esquece de observar a gente mesmo. Então, vamos nos observar mais. Vamos praticar mais a AOC. E assim, quando você vê que o medo está querendo te prender, você questiona. E aí você busca entender o porquê do medo. Buscou entender o porquê do medo? Pega o medo e fala: medo, eu te entendo, mas eu vou com medo ou sem medo. E segue adiante. Porque é só assim que você vai conseguir transformar a sua realidade, transformar a sua vida, quando você começar a agir em prol a você, em prol a sua qualidade de vida, em prol a sua transformação, seu crescimento, seu desenvolvimento. Tá certo? Curtiu esse vídeo? Então comenta aqui pra mim o que você achou. Fala pra mim aqui quais outros temas que você gostaria que eu trouxesse aqui pra você. E deixa aqui escrito: você tem medo de alguma coisa? Como você tá lidando com o seu medo? Essas dicas foram importantes pra você? E se você não tá inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Porque toda vez que eu postar um novo vídeo, você será notificado. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!